Mas, afinal de contas, o que a gente pode fazer para lidar com o vício ou para ajudar uma pessoa a lidar com o vício e, melhor ainda, tratar o vício ou ajudar a pessoa a tratar o vício? E o que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, vale para qualquer vício, são os princípios básicos do tratamento, mas tenha em mente que em muitos casos, em casos mais graves em especial, é importante que o estudo seja feito com acompanhamento médico, com acompanhamento de profissionais capacitados, profissionais no plural mesmo, e que dependendo do tipo de vício, se é numa substância, qual substância, no comportamento, a gente vai ter que adotar estratégias específicas, né? Que eu pretendo, né, se vocês tiverem interesse, trazer em mais detalhes em outros episódios. Inclusive, aproveito aqui para pedir para vocês, quem não curtiu o vídeo ainda, pelo amor de Deus, curte o vídeo, pelos motivos que eu falei antes, e podem deixar aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem até agora, ou que vão ter agora, conforme a gente for falar de tratamento, sugestões de temas específicos que vocês querem que eu aborde, coloquem nos comentários, que eu vou ler os comentários e vou usar essa informação para elaborar os próximos episódios, beleza? Mas vamos lá, quais são os princípios básicos, os passos básicos do tratamento e quais estratégias a gente pode adotar para implementar essas etapas do tratamento, né? Passo número 0, pessoal, não é nem passo número 1, isso aí nem está descrito no livro ou nos artigos. Passo número 0 é a pessoa, você que vai ajudar a pessoa ou você que está tendo algum problema de vício específico, é você se informar. Informar e se autoconscientizar, que é exatamente o que você está fazendo nesse episódio. Esse episódio, na minha opinião, é o passo 0. A pessoa entender o que está acontecendo, para poder entender o comportamento dela, entender o comportamento da outra pessoa, para poder ajudá-la. Então, o passo 0 vocês já estão dando, que é entender o que está acontecendo e se autoconscientizar do que está acontecendo. Isso definitivamente é fundamental para a pessoa se manter engajada no tratamento, que é um aspecto importante. O tratamento, como a gente vai falar, ele não é do dia para a noite, pessoal. Como vocês devem já estar imaginando, devem ter entendido, da mesma maneira que o desenvolvimento do vício levou vários dias, envolvendo um processo de aprendizado, o tratamento dele também vai levar vários dias e também vai envolver um processo de aprendizado. Então, a pessoa precisa se manter engajada. É um problema complexo de se resolver, mas é possível tratar sim, tá? Colocando em linhas gerais, tem várias maneiras da gente separar as etapas do tratamento do vício. Uma delas que eu acho interessante, muito didática, é separar o tratamento em 3 fases. É difícil dizer a separação de uma fase com a outra, é um pouco sobreposto, mas vou colocar aqui para simplificar, né? Primeira fase é o que a gente chama de detoxificação, que é moderar inicialmente, diminuir e eventualmente retirar a droga da vida da pessoa. É detoxificar, né? Tirar o efeito tóxico da droga, tóxico do ponto de vista comportamental mesmo, né? Na vida da pessoa. Como a gente vai discutir daqui a pouquinho, é um processo que pode levar um tempinho e certamente doloroso. Tá? Segunda etapa, depois desse processo de detoxificação, é a recuperação, que é todo o processo que precisa vir mais ou menos em seguida, envolvendo mudar e enriquecer a vida da pessoa. É a etapa no qual, depois de retirar a droga, você vai ajudar a pessoa a enriquecer a rotina dela com outras atividades também recompensadoras. É um processo de aprendizado, só que nesse caso um aprendizado saudável. A pessoa vai ter que reaprender a viver, vamos dizer assim. Reaprender a ter motivação por outras atividades, reaprender a ter equilíbrio, porque toda vez que você tiver muita motivação por uma coisa só e pouca para as outras, é um desequilíbrio e isso nunca vai ser bom, né? Mesmo que seja uma atividade que é saudável, como exercício físico, se a pessoa tem muita motivação para praticar exercício físico e pouca motivação para as outras coisas, isso é um problema. A pessoa vai negligenciar outros aspectos importantes da nossa vida. Então, a ideia é a pessoa reaprender a viver de uma forma mais equilibrada. É um desafio essa etapa, vamos mastigar um pouquinho melhor aqui com vocês. E, finalmente, a terceira etapa, que é adotar medidas de prevenção. Prevenir, evitar com que a pessoa, dito em linhas gerais, ela tem episódios, relapsos, né? Ela cai, ela tem acesso aos gatilhos que lembram ela de que está na hora de usar a droga e ela, por ter uma menor capacidade de controlar esse comportamento, pode acabar usando a droga, ela tem uma recaída, um relapso, e isso pode prejudicar o tratamento. Então, a gente tem essas 3 grandes etapas que se sobrepõem um pouco: detoxificação, recuperação e prevenção. Durante essas etapas, existem estratégias farmacológicas que podem ser usadas.
outras drogas, fármacos, remédios, vamos dizer assim, para ficar mais simples aqui, para não confundir uma droga com a outra, né? Seriam fármacos utilizados no tratamento, né? Que podem de fato ajudar no tratamento, inclusive na detoxificação em especial. E de um modo geral, não vou entrar em detalhes aqui na lista de fármacos que são usados no tratamento para vício de cocaína, para vício no abuso do álcool, abuso né, fumantes. Mas de um modo geral, o objetivo desses fármacos é um desses três, de um modo geral. Diminuir o efeito da droga, o efeito recompensador da droga, o efeito estimulante da droga, ajudar a pessoa a lidar com sintomas de retirada, porque como a gente vai discutir daqui a pouquinho, é um processo que pode ser muito doloroso, gera desconforto, e ansiedade, irritação, mau humor. Então, podem ser usados fármacos para ajudar nesse processo, inclusive ansiolíticos para diminuir a ansiedade, que vem, né? O cérebro quer a droga, mas não tem a droga, a pessoa fica ansiosa com aquilo. E às vezes até mesmo antidepressivo, né? Porque você está retirando um estímulo, talvez um dos poucos estímulos que consegue mobilizar a dopamina da pessoa, então é natural que a pessoa tenha uma retirada, depois de retirar, diminuir ou retirar a droga, a pessoa tem uma queda da sensação de energia, da motivação dela, do humor dela. Então, algumas vezes o antidepressivo é interessante para amenizar essa queda, esse mal-estar, né? E evitar que a pessoa tenha relapsos e, eventualmente, alguns fármacos específicos para evitar a pessoa de ter relapsos, né? Ter recaídas. Atualmente, a gente tem lá uma lista de fármacos que são aprovadas para esse fim, para ajudar no tratamento de vícios, especificamente para álcool, nicotina e opioides, analgésico, por exemplo, tá? Mas, além disso, pessoal, que fique muito claro, o uso desses fármacos no tratamento de vícios, assim como o uso de fármacos no tratamento de outros transtornos mentais, como ansiedade e depressão, eles não são o tratamento. Eles ajudam o tratamento. Eles podem ajudar o tratamento. Mas uma coisa que tem que ficar clara para vocês é que o tratamento em si, a melhora da pessoa, a reabilitação da pessoa envolve um processo de aprendizado, envolve ela reaprender a viver, envolve ela reaprender a ter motivação para outras coisas, para trazer equilíbrio na vida dela de novo. E sem dúvida esse processo, ele é muito interessante que tenha acompanhamento psicoterápico, tenha psicoterapia acompanhando. Um psicólogo capacitado, treinado para ajudar a pessoa a reorganizar a vida dela. Ajudar ela nesse processo de transição, especialmente no início, que é mais doloroso, é mais difícil e tudo mais, né? Então, o tratamento em si é um processo de aprendizado, pessoal, né? Como eu já comentei antes. Vamos lá, falando da primeira etapa, pessoal, a primeira etapa de todas. Moderar/retirar o estímulo, a droga. E, de novo, quando eu digo droga, não estou falando só da substância. Pode ser usar o celular, masturbação, jogar jogos, né? Moderar e retirar. Esse é o primeiro passo. Você começar a diminuir o uso inicialmente. Em alguns cenários nem é interessante retirar totalmente, porque isso pode gerar um desconforto tão grande que a pessoa logo em seguida já volta e isso pode alimentar diminuir a confiança que ela tem de que ela vai conseguir passar por aquele processo. Pode surtir o tiro pode sair pela culatra se você tentar retirar totalmente a droga da vida da pessoa. E algumas vezes o desconforto pode ser tão grande que pode levar a pessoa a tomar atitudes dramáticas contra a própria vida, assim, para não colocar em outras palavras. Então, em alguns cenários, especialmente vícios relacionados de abuso de substâncias, a retirada tem que ser de uma forma planejada e gradual, especialmente nos casos mais graves, tá? Então, inicialmente, a ideia é moderar, você diminuir o acesso, diminuir o uso, mas eventualmente a ideia é, obviamente, retirar da vida da pessoa totalmente, né? Da rotina dela, né? Pode ser que o impulso de usar nunca vai embora quando a pessoa se expor ao contexto relacionado à droga e tiver os gatilhos. É difícil desensinar o cérebro da pessoa que a droga não é recompensadora. O cérebro dela aprendeu que usar a droga é recompensador. O cérebro dela aprendeu por meio da repetição e com experiência que usar a droga aumenta a dopamina e, portanto recompensador de alguma maneira. É muito difícil desaprender isso. Entende? É importante que vocês entendam isso. Por isso que a gente não pode dizer que vício, quando a pessoa realmente está diagnosticada com vício, a gente não necessariamente pode dizer que ela vai se curar.
mas certamente tem tratamento, a pessoa pode se reabilitar e começar a viver de uma outra forma muito mais saudável, de uma forma prolongada, de uma forma contínua, constante e quase que permanente, pelo menos, né? Agora, dentro desse cenário, o pessoal falando, Andrei, mas como é que eu vou fazer? Como é que é isso aí, moderar e retirar, né? Não tem como eu não comentar agora do famoso jejum de dopamina, porque o tal do jejum de dopamina, que eu já comentei em outro episódio, quem quiser assistir, só pesquisar aí Andrei Maier, jejum de dopamina, falei bastante disso e vou repetir aqui. Da onde que veio essa história, como é que é isso? Jejum de dopamina cai justamente nesse contexto de moderação do estímulo no qual a pessoa está viciada ou pode ficar viciado. Tá? Não é, como o nome sugere, talvez seja um nome que não seja mais adequado, jejum de dopamina. A pessoa pensa, jejum de alimentação é não comer, então jejum de dopamina é ficar sem dopamina. Não é isso. O tal do jejum de dopamina, a ideia, na verdade, é você moderar, diminuir os estímulos nos quais a pessoa está viciada, pode ficar viciada. Então, no caso do celular, diminuir o uso do celular. No caso de uma droga, diminuir o acesso / uso da droga. No caso de jogos, diminuir o acesso e jogar os jogos mesmo, né? Ela foi proposta, o jejum de dopamina foi proposto por um psiquiatra americano chamado Cameron Sepah, que da última vez que eu consultei, ele era professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e é um psiquiatra que se baseia muito na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da terapia muito eficaz, que tem como foco tratar eventos cognitivos, pensamentos e o comportamento mesmo, né? É uma abordagem da psicologia muito prática e muito eficaz. E ele começou essa história de jejum de dopamina, mas a ideia não é você deixar de fazer tudo que modula sua dopamina, não é essa a ideia. A ideia é você moderar o estímulo no qual você pode estar viciado, aquele estímulo, aquela droga, entre aspas, que está modulando sua dopamina demais. Por exemplo, Andrei, eu fico muito tempo no celular. A ideia é você moderar o uso do celular, mas não é deixar de fazer tudo que te gera prazer. Você não é para você deixar de comer coisas que você gosta, ou deixar de fazer outras coisas que você gosta, ou deixar de interagir com pessoas. Interação social é muito importante nesse processo de reabilitação, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, o jejum de dopamina não é cortar tudo que te traga um bem-estar. Na verdade, é moderar só os estímulos nos quais a pessoa esteja tendo algum problema ou possa vir a ter algum problema. Quem tem problema com o uso do celular é o uso do celular. Quem tem problema com alguma droga é o uso da droga. Quem tem algum problema com jogos é os jogos. Não é tudo, tá? E definitivamente, apesar do nome sugerir ficar sem dopamina, não é isso. Você abolir de alguma maneira a liberação de dopamina no cérebro de uma pessoa, você vai causar um grave quadro de anedonia. E isso é muito bem demonstrado cientificamente. Se você bloqueia a ação de dopamina em um animal, ele perde quase que completamente, se não for completamente, a capacidade de exercer esforço. Ele começa a não exercer esforço para nada, nem para buscar coisas importantes para a sobrevivência dele, como comida, por exemplo. Dopamina é importante para manter o animal vivo. Então, jejum de dopamina não é você bloquear a sua dopamina, é você moderar os estímulos no qual o indivíduo está tendo um problema. Seria a primeira etapa aqui, a detoxificação daquela droga na vida da pessoa, né? Então, como eu comentei, pessoal, agora passando, né? Então deixa o jejum de dopamina para lá, quer você chame isso de jejum de dopamina ou não, não importa. O importante é que o primeiro passo é você moderar e eventualmente retirar a droga da sua vida. E, se possível, retirar, se for adequado e necessário. Por exemplo, Andrei, eu tenho um problema com o celular, mas eu trabalho com o celular. Então, no seu caso, você não vai ter como tirar o celular da sua vida, mas definitivamente tem como você moderar o acesso a ele, o uso a ele, para se reabilitar, né? Para melhorar, trazer mais equilíbrio na sua vida, né? Sem dúvida é um processo dolorido, pessoal. Por quê? Pensem comigo, o seu cérebro, o cérebro da pessoa, ele aprendeu que aquela droga, aquele comportamento deve ser executado nesse contexto específico, num lugar específico, quando eu estou me sentindo mal, num horário específico, e ele traz alguma recompensa. Faz eu me sentir melhor, e faz eu me sentir menos estressado, menos ansioso, e eu vejo uma mensagem, enfim, algum tipo de recompensa, entre aspas, né? Ele aprendeu isso. E toda vez que você tira alguma coisa que é recompensadora de um animal, isso gera frustração. Se um indivíduo
ele está esperando uma recompensa ali no futuro, isso modula a dopamina dele, fazendo a dopamina aumentar e fazendo ele querer aquilo. Se ele não tiver a recompensa que ele estava esperando, isso gera uma inibição da dopamina do animal, do indivíduo, que por sua vez é interpretada pelo cérebro como algo ruim. Se você tem uma inibição da dopamina pelo fato de não ter a recompensa que você queria, que você estava esperando, isso vai gerar frustração, isso vai gerar percepção de dor, isso vai ligar, especialmente em casos mais graves, vai ligar o sistema de estresse, de ansiedade, estresse, vai ligar todos aqueles circuitos, as áreas envolvidas em deixar a pessoa mais ativa, estressada, como se o corpo estivesse sendo privado de algo muito importante para ele. É natural, né? O cérebro aprendeu que aquele comportamento é recompensador, ele é importante, algumas vezes ele entende que aquilo ali é necessário, se ele não tem, ele vai ligar o nosso sistema de luta e fuga, nosso sistema de estresse, como se fosse um alarme, tipo, olha, você não está tendo uma coisa super importante, então é natural que seja desconfortável, e eu acho essa primeiro passo muito importante, especialmente porque permite a pessoa, isso inclusive é relatado pela Anna Lembke, que é uma outra grande referência no mundo quando se fala de tratamento de vícios. Ela é uma psiquiatra lá da Universidade de Stanford. Tem um livro muito legal chamado Dopamine Nation, Nação Dopamina, que ela descreve vários casos clínicos, o processo que aconteceu durante a reabilitação da pessoa. E ela mesma comenta no livro dela esse momento em que a pessoa se liga, ela se dá conta de que, na verdade, ela estava viciada. Muitas vezes a gente está preso no comportamento, a gente nem se liga que aquilo ali está meio que dominando a gente. Talvez o celular esteja te dominando, interagir com uma pessoa específica talvez esteja te dominando, alguma atividade específica na sua vida esteja te dominando e você nem percebe, né? Então, esse primeiro momento de você diminuir o estímulo, o acesso a ele, é interessante para você ter insights. Por quê? Se você modera esse estímulo, digamos, você modera o uso do celular, você modera o acesso à droga, isso te gera um enorme desconforto, é porque você está querendo muito aquilo. Você talvez esteja nesse cenário em que seu cérebro estava esperando aquilo. Ele está programado para querer aquilo, ele está programado para esperar a recompensa que aquela atividade traz. E se você priva ele disso, ele gera esses sinais de desconforto e frustração e dor e estresse, fica irritado. Então, é um excelente momento para a pessoa já começar o aprendizado dela. Fala, poxa, na verdade, realmente eu estou viciado. Não é tão incomum, às vezes, a pessoa estar viciada, às vezes até numa droga, maconha ou cigarro, e ela acha que ela não está viciada. Ela fala, não, eu paro quando eu quiser. Já deve ter ouvido essa história. Eu deixo de usar o celular quando eu quiser. Eu deixo de assistir Netflix quando eu quiser. Eu deixo de sair com meus amigos quando eu quiser. Só que na hora que ela passa por esse processo, não, então, é mesmo? Então vamos ficar uma semana sem fazer isso. Vamos diminuir, vamos restringir o uso. E a pessoa sente que ela ficou muito desconfortável, irritada, de mau humor, ela liga os pontos e fala, putz, cara, na verdade, eu acho que eu não estou tão com controle assim. Na verdade, eu estou sendo meio que dominado, né, por essa atividade e não tinha me dado conta. E realmente esse insight é importante, é um primeiro passo muito importante, especialmente na vida daqueles que acham que não estão viciados, né, de um modo geral. Inclusive, a Anna Lembke comenta de um caso muito interessante de uma menina mais nova que tinha essa relação com a maconha. Ela fumava sem e falava, mas eu fumo com tal frequência, mas eu consigo ficar sem. E ela falava assim, que é um relato muito comum de pessoas que fumam, né? Eu começo a ficar ansioso, aí eu fumo e relaxa. No caso da maconha, com as substâncias que ela tem, realmente ela tem propriedades de trazer relaxamento, os canabinoides, né? Mas no caso do cigarro, onde tem a nicotina, é até estranho, porque a nicotina que tem no cigarro é um estimulante. Estimula o corpo e o cérebro. Eles falam assim, poxa, como é que a pessoa fica relaxada quando ela fuma? Em parte porque, na verdade, ela estava estressada e ansiosa querendo a droga. Lembra que eu falei que quando a pessoa está viciada, o sistema de alerta, de estresse dela fica sensível? A pessoa começa a usar a droga para amenizar essa ansiedade e estresse que ela está sentindo querendo a droga. Inclusive, nesse caso específico, eu comentei da menina lá que fumava maconha, ela entendia que ela não estava viciada, e aí a Anna Lembke, que era a médica dela, a psiquiatra dela,
fez esse raciocínio com ela. Não, vamos tirar então dela. Viu que ela ficava quieta e em algum momento ela se ligou. Poxa, então na verdade eu estou ficando ansiosa para usar a maconha. Ela achou que era o contrário. Ela achou que ela estava ansiosa por algum outro motivo e a maconha amenizava. Mas ela estava ansiosa até para usar a maconha. E é um sinal de que realmente a pessoa já está nessa situação presa, né, naquele comportamento, naquela droga, né?